Eu quero ler com vocês hoje um texto da Palavra de Deus, uma pregação que é de pregação de dia de domingo que a gente prega, que é sobre família, mas que eu senti vontade de falar para vocês hoje, na quinta-feira, amém? É o Salmo 128. Nós vamos ler um pouquinho o Salmo aqui e vamos falar um pouquinho sobre o Salmo, amém? Vamos ler juntos? Vamos lá. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Podemos assentar. Esse salmo é um salmo que fala sobre família. E tem muita coisa para a gente aprender aqui nesse salmo. Amém? Vejam bem, irmãos. Quando você olha a palavra de Deus, você percebe, por exemplo, que uma das coisas que Deus estabelece como princípio de felicidade é o relacionamento familiar. Então é verdade que quando você tem um relacionamento familiar sólido, estabelecido e sustentado pela união e pela bênção de Deus, você se sente feliz, você fica mais forte. E sem dúvida alguma, o fato de você estar bem estruturado familiarmente falando, você sente como que um suporte que prepara você para a vida. Em qualquer situação adversa, você se sente sustentado. E quando a gente fala sobre relacionamento familiar abençoado, a gente percebe, por exemplo, que isso já está na cabeça de todo mundo, da importância que a família tem. Que eu estava lendo, por exemplo, esses dias, e me chamou muita atenção. Uma das coisas que me chamou a atenção é que existem vários estudos feitos com respeito a essa questão relacionada com família e com respeito principalmente à questão da mesa, que é o que a gente vai falar aqui desta noite, que prova então que é muito saudável, é terapêutico você realmente usar a mesa da sua casa para as suas refeições e na união com a sua família, que depois nós vamos passar para vocês realmente quais são esses estudos científicos que falam sobre isso. E vejam bem, o salmista, ele escrevendo, ele disse essas palavras aqui: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O que é que significa essa palavra bem-aventurado? Essa palavra bem-aventurado significa felicíssimo, muito feliz. E aquela pessoa que consegue temer a Deus, porque quando ele teme a Deus, não confunda temor com medo. Você se deixa influenciar, você reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida, a autoridade que Ele tem para poder direcionar você e para poder orientar você, e você se submete a isso por temor, por reconhecê-lo como acima, por reconhecê-lo como autoridade sobre você. E a Bíblia diz que quando você se permite isso, se permite ter sobre você a autoridade de Deus, que vai gerar em você exatamente o temor e o interesse em querer agradá-lo, a primeira coisa que isso vai proporcionar para você é exatamente um sentimento de felicidade pelo fato de estar direcionado por Deus, e unicamente porque Deus vai poder conduzir a sua vida e criar as possibilidades da felicidade que nós tanto precisamos. E o salmista dizendo, ele disse que é muito feliz a pessoa que teme ao Senhor e que anda nos caminhos do Senhor. E depois que ele disse isso, que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, ele vem e diz uma coisa muito interessante: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Dizendo para mim, para você, que o temor a Deus, ou estar debaixo da direção de Deus, ou submetido à sua autoridade, faz com que a sua vida prospere, faz com que a sua vida ande, faz com que você realmente encontre essa felicidade, exatamente por estar sendo direcionado por aquele que está tendo autoridade sobre você, e que você simplesmente se permite a direção dele.
Isso faz com que você encontre o caminho da felicidade unicamente pelo fato de você se permitir isso. Se permitir Deus ser Deus da sua vida, ter autoridade sobre você e ser alguém que possa ser referência e que possa influenciar de fato os teus caminhos e as tuas decisões. O salmista diz então que você vai ser feliz, porque as coisas vão dar certo, tudo vai correr bem. Por quê? Porque você vai estar debaixo desse direcionamento. O direcionamento de alguém a quem você teme, a quem você permite que tenha supremacia e autoridade sobre a sua vida, e você não tem como errar o rumo, você não tem como errar a direção certa, porque Ele vai estar no comando pelo fato de você viver sob temor e viver simplesmente debaixo da direção dEle. O salmista diz então que tudo vai correr bem, e depois que ele fala isso, ele diz um fato que começa a explicar como é que essa bênção chega. Tua esposa será, olha só, no interior da tua casa, como a videira frutífera. Ele falou assim. Ele quis dizer que o fato de você temer a Deus, você passa segurança para quem vive com você, porque as suas atitudes são pautadas naquilo que Deus ensina. E essa mulher que vai viver com um homem que de fato teme a Deus, ela vai ser uma videira frutífera. Por quê? O significado aqui da videira é a alegria. Era essa forma que as pessoas entendiam que a uva possibilitava um suco que dava alegria, que dava felicidade, que dava contentamento. O fato então da mulher estar convivendo com um homem que de fato se permite ser direcionado por Deus, que vive no temor de Deus, ela vai se sentir amparada, vai se sentir apoiada, e tudo isso então que ela vai sentir vai simplesmente ser para ela como se ela fosse o fruto da videira, do vinho, que gera o vinho e que proporciona a alegria. Ele está dizendo que ela vai estar vivendo nesta casa exatamente influenciada pela presença e pelo apoio de uma pessoa que teme a Deus, e que isso, além de trazer a segurança, traz a alegria. Imagine vocês que o fato de uma pessoa não temer a Deus, ele não tem filtro nas suas palavras, ele não tem filtro nas suas atitudes. E um homem sem temor de Deus, ele pode ser um déspota, uma pessoa muito pesada para alguém que vive dentro de uma casa. Uma pessoa sem o temor de Deus não tem nada que possa limitá-lo, que possa inibi-lo, porque o temor a Deus nos inibe a muitas atitudes e a muitas ações, exatamente por conta do temor que nós temos a Deus. E uma pessoa que vive e se relaciona com uma pessoa que não tem temor de Deus, essa pessoa que não tem temor de Deus não vai ter filtro. Não tem filtro nas palavras, ele vai ser um sequelador, vai machucar, vai maltratar, vai criar um ambiente pesado, um ambiente de infelicidade. E isso então vai simplesmente reprimir e vai simplesmente tirar com que a possibilidade de alegria de uma mulher que vive com um homem sem temor a Deus venha simplesmente ser reprimida, exatamente pela falta do temor e da presença de Deus na vida da pessoa. E ele diz que o homem que teme a Deus, ele acaba proporcionando essa alegria para a mulher que vive com ele. Ela vai estar em volta da sua mesa, vai ser como uma videira, como realmente um instrumento de alegria, por viver como uma pessoa equilibrada que se permite influenciar por Deus. E depois que ele fala isso, ele diz outra coisa que eu acho muito interessante: teus filhos serão como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Por que ele falou teus filhos serão como o rebento da oliveira? Naquela época, a oliva era símbolo de prosperidade. Se você tivesse plantação de oliva,
você estava bem financeiramente falando. O pé de oliva dava suporte para você sobreviver dignamente. Os frutos da oliveira ajudavam você a se manter e a ter o seu sustento, porque era uma época em que as pessoas precisavam muito do fruto da oliveira. Eu acho que eu já expliquei para você aqui, mas vou explicar de novo. Naquela época, o óleo que você extraía da oliva servia para quê? Servia para o alimento dentro de casa, servia para curar os ferimentos das pessoas, era usado como remédio, servia para levar para o templo, para a unção e para os trabalhos religiosos, e servia também para iluminar a casa. Vejam só, se você tivesse óleo em casa e tivesse plantação de oliva, você tinha dinheiro garantido, porque eram coisas extremamente necessárias que as pessoas precisavam sempre. Geralmente, quando ia se espremer o fruto da oliveira, eles chegavam, colocavam na prensa. O lugar de prensar era chamado de Getsemane. Era o lugar onde você prensava, e quando você espremia a primeira vez, você tirava aquele óleo virgem. Aquele óleo primeiro que você tirava, você separava, porque ele servia para levar para o templo. Para quê? Para fazer unção com óleo, para fazer consagração de profetas, era feito com esse óleo. Você pegava o bagaço e depois daquela primeira espremida, espremia de novo, saía mais óleo. Aquele segundo óleo que você tirava da segunda prensa, ele servia para quê? Servia para você usar na comida, servia para você usar como remédio nas suas machucaduras. E depois que você espremia a segunda vez, você pegava o bagaço e espremia pela terceira vez. E quando você espremia o bagaço pela terceira vez, saía óleo ainda. E aquele terceiro óleo que saía da terceira espremida era que as pessoas usavam onde? Usavam nas lamparinas para poder iluminar a casa. Eles usavam, na época não tinha petróleo, toda a iluminação era feita através do óleo com lamparina. Aí você percebe que todo mundo precisava disso. Significava o quê? Que se alguém tinha plantação de oliva, estava bem financeiramente falando. E ele disse assim: seus filhos serão como o rebento da oliveira em volta da tua mesa. Por que ele falou isso? Querendo dizer para você que vai ser o suporte para você quando você ficar mais velho. Você não vai ficar desamparado, porque eles serão a sua sustentação, o meio que vai te dar sobrevivência, exatamente por ter essa importância, ou existir essa importância na oliva. Ele pegou, fez uma analogia dizendo: olha, os teus filhos vão ser que nem o rebento, a oliveira que está começando, que vai dar para você o suporte financeiro e a sustentação. Quando você estiver velho e não tiver condições mais de trabalhar, você realmente vai ter o apoio desses filhos. Mas quando você olha esse salmo, você percebe uma coisa. O que ele diz no versículo seguinte, depois do primeiro: eles serão como o rebento da oliveira em volta do quê? Em volta da sua mesa. É aí que eu quero chegar. A mesa. Vocês sabem que nós estamos vivendo uma época em que comer na mesa está deixando de ser comum para as pessoas. Hoje você percebe, por exemplo, que às vezes numa casa as pessoas são tão ocupadas que às vezes essa convivência em casa, sentado na mesa para comer, tornou-se alguma coisa muito rara. Muitas vezes por conta da ocupação e por conta de outros interesses, as pessoas não estão sentando mais na mesa como antigamente. E quando você olha para a palavra de Deus dentro desse salmo aí, que está falando sobre a mesa, você descobre então que a mesa foi alguma coisa criada por Deus. E quando Deus criou a mesa, Ele criou
para colocar no tabernáculo e colocar sobre a mesa os 12 pães da preposição, que significava a pregação do Evangelho, ou o Evangelho que simbolizava o próprio Jesus. Os sacerdotes, todos os sábados, eles trocavam aqueles 12 pães que tinham significado, além de simbolizar o próprio Jesus, simbolizava exatamente a pregação do Evangelho. E Deus foi que criou a mesa e inventou a mesa. Ele inventou a mesa a ponto até de dar as medidas para Moisés. Vamos ver o que é que diz o verso aqui. Ele mandou então Moisés, e olha só: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Está lá em Êxodo 25, 23. Foi que Deus mandou Moisés fazer aquela mesa. Até então não se tinha conhecimento disso aí. Deus mandou fazer. Deus mandou fazer para quê? Para colocar os pães. E isso simbolizava como que um altar, como que a presença do próprio Jesus ali, simbolizado nesse pão, aquele que é o pão da vida. Quando Jesus veio ao mundo, que ele morreu, a mesa passou então a ter um sentido. As pessoas pegaram ela, levaram para dentro das suas casas, principalmente no mundo ocidental, e passaram a usá-las como lugar onde você não somente coloca o pão, mas onde você realmente senta para poder se alimentar. E quando você para e pensa com respeito à questão da mesa voltado para esses sentidos, você percebe que a mesa tem um simbolismo de um altar dentro de sua casa. E altar, você sabe que é o lugar onde você busca a Deus. Esse é o verdadeiro sentido. E quando você realmente olha isso com muito respeito e entende que esse momento que você senta na sua mesa para comer junto com a sua família, que é um momento sagrado, que vai gerar influência, que vai abençoar, que vai gerar realmente proximidade, tudo isso baseado por esse salmo que nós estamos lendo aqui, vai gerar bênção para a sua casa, vai gerar bênção para o seu lar, segundo a Bíblia, vai gerar bênção para a sua família. Gere essa bênção para o seu lar, gere essa bênção para a sua própria família. E você pode perceber que durante toda a história da humanidade, nunca se viveu uma crise familiar tão forte como as famílias estão vivendo no século 21. E quando você para pensar um pouco sobre isso, você começa a ver que o que a ciência diz, o que as pesquisas falam, tem muito a ver com aquilo que diz a própria palavra de Deus. Por quê? Porque cada dia mais as pessoas estão evitando sentar à mesa para poder realmente fazer as suas refeições, totalmente fora desse salmo que falava exatamente da importância do sentar na mesa. E a gente percebe que na medida que isso vai praticamente se extinguindo no comportamento e na atitude das pessoas, parece assim que tem vindo sobre as famílias uma situação de crise pesada, que até mesmo a ciência está reconhecendo isso. E eu fui pesquisar um pouquinho para poder saber sobre isso. E eu descobri, por exemplo, que existe um estudo feito na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, que depois você pode ver na internet, que diz o seguinte: essa pesquisa foi feita por William Dorris, é o nome dele, e diz que o alimento na mesa de uma família gera o quê? Gera felicidade, segundo as pesquisas feitas, emoções positivas, laços afetivos, e torna as pessoas realmente mais fortes. As crianças que comem com os pais na mesa, diz a pesquisa lá da Universidade de Minnesota, que as pessoas ficam mais fortes. Mas tem uma outra pesquisa que eu li, que foi feita por 15 anos na Universidade de Harvard. E essa pesquisa feita por 15 anos diz o seguinte:
que o primeiro fato positivo é a comida que você come em casa. Diga glória a Deus. Que ela é melhor, a comida que você come em casa, a comida realmente caseira, ela é mais saudável, ela é melhor para você, é melhor realmente para a sua própria saúde. E eles falam que esse é o primeiro ponto positivo da pesquisa feita por 15 anos. E depois que eles falam sobre isso, a pesquisa de Harvard diz o seguinte: os filhos têm melhor capacidade de leitura por conta disso, tem mais resiliência e há um índice menor, bem menor, de depressão e consumo de substâncias ilícitas. Olha, isso aí já entrou para o lado científico, né? Porque isso é uma pesquisa de uma universidade que você pode comprovar na internet. Aí você entende o quê? Que a palavra de Deus não está errada quando ela incentiva isso através desse salmo, mostrando para você que os laços que você cria são fortes, fortíssimos, e que isso ajuda na sua convivência familiar. E é verdade, os estudos falam, e a própria palavra deixa claro, que esse tipo de prática fortalece os laços entre os pais e os filhos. A conversa que é feita exatamente numa mesa, na hora da alimentação, vai acima de tudo fortalecer e sustentar os menorzinhos que você tem dentro da sua própria casa, porque você vai conseguir influenciá-los. Diz a ciência e fala a própria palavra de Deus, porque Deus não erra naquilo que Ele fala. Você prepara filhos que vão ser realmente seus parceiros e amigos até o final da sua vida, porque vão ser como verdadeiros o quê? Verdadeiras oliveiras plantadas que vão te dar a sustentação emocional, a sustentação através do cuidado e até mesmo da subsistência para você, baseado no que diz a própria palavra de Deus. E por conta do desaparecimento dessas coisas, a gente tem percebido, por exemplo, que cada vez mais as pessoas estão tendo grandes problemas em casa. Se você consegue ter um filho que ainda te ouve, que ainda te obedece, que ainda te honra, que ainda te valoriza, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque eu falo para você agora como pastor, a coisa que eu mais escuto praticamente todos os dias é pai e mãe pedindo oração por filho e por filha. Esse é o principal pedido. Eu tenho um programa de rádio, quando termino o meu programa de rádio, dependendo do que eu falo, não demora muito, está entrando 80, 100 mensagens no meu telefone, e dessas 100 mensagens que as pessoas mandam para o meu telefone pedindo oração, 70% desses pedidos estão ligados à família. É esposa pedindo pelo marido para eu orar, é mãe pedindo por filho, pedindo realmente pela filha, e a gente percebe que existe exatamente uma crise instalada, porque as pessoas parecem que não estão conseguindo viver em paz, e uma das coisas que a gente pode perceber dentro disso é exatamente a banalização de valores e de práticas que eram muito importantes antigamente. Hoje, essas coisas têm tirado exatamente essa conexão, muitas vezes, dos filhos com os pais. Hoje o que mais tem é traficante adotando meninos que ouvem mais os traficantes do que os pais, pessoas que conseguem ter influência sobre os nossos filhos, influência que nós não estamos conseguindo ter. A nossa ausência é exatamente a importância que não estamos dando a determinados valores que são importantes, que já são cantados pela própria palavra de Deus, que nós simplesmente deixamos de lado, estão trazendo e gerando consequências enormes para todos nós. E quando você vive desse temor que fala o salmo aqui, que você se preocupa com todas essas coisas, essas atitudes são geradoras de bênçãos na sua própria vida.
e a gente para um pouco para pensar e para analisar isso, como o mundo tem mudado com respeito a uma série de coisas, e essa mudança, ela está prevista, como a dificuldade dos últimos tempos, falou o apóstolo São Paulo lá em 2 Timóteo, que os tempos seriam difíceis, quando estivesse se aproximando o final das coisas e se aproximando a volta de Jesus, que nós íamos viver tempos difíceis, diz a palavra de Deus. Vê para mim aí, que os tempos seriam difíceis, e tudo aquilo que está escrito está acontecendo hoje. Essa mudança de comportamento. Eu me lembro que no passado, as pessoas tinham mais reverência com respeito a pai e mãe. Eu sou daquele tempo que você tinha que acordar de manhã e tomar a bênção. Você não era nem maluco de não tomar a bênção quando você acordava de manhã. Não sei se vocês viveram desse tempo. Eu digo porque eu tenho 68 anos. Eu fui criança nos anos 60. Nos anos 60, eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos. Um dia eu acordei amuado. E menino não tinha direito de acordar amuado, não. Acordar com a cara feia. Eu acordei de manhã e não tomei a bênção da minha mãe. Eu só fui dar conta de que eu tinha cometido esse grande erro. Foi quando eu peguei uma mãozada assim, pelas costas, do lado esquerdo, que bateu por aqui, que deixou meu ouvido zunindo. Ela bateu forte, pá! E depois que ela bateu, ela olhou para mim, eu me virei assustado, ela me fez uma pergunta: por um acaso eu dormi com você esta noite? Aí eu me toquei: benção, mãe, eu sabia que tinha que tomar benção. Tinha que tomar benção quando saía, tinha que tomar benção quando voltava. A gente vivia abençoado, diga glória a Deus. Era abençoado o tempo todo. Quem é desse tempo aí? Será que eu sou sozinho? Ixi, é muita gente já. Quem apanhou aqui? Levante a mão. Hoje a gente não pode mais dar uma surra dos filhos da gente, porque a Bíblia diz, sabe o quê? Para a gente usar a vara, mas para não matar, só para usar a vara. Vocês estão entendendo? Como era que as pessoas eram corrigidas antigamente? Hoje os meninos têm crise existencial. A gente não sabia. Os meninos dos anos 60, 70, 80 não era Nutella, não. Era na mãozada o tempo todo. Eu me lembro que a última peia que eu peguei na minha casa, eu tinha 13 anos de idade. Cometi um grande erro, sumi de casa o dia todinho. Desde de manhã, vi aparecer mais ou menos umas 9 horas da noite. Minha mãe tinha me procurado por tudo quanto foi lugar. E chegou e disse: onde é que você estava? Eu peguei e expliquei para ela: não, eu estava ali subindo no pau de sebo, tentando tirar um dinheiro lá para ajudar aqui em casa. Ela disse: foi? Trouxe o prêmio? Eu disse: não, então vai apanhar. Vocês estão entendendo? Passei o dia tentando subir naquele pau de sebo, melando de areia, para subir, porque tinha uma grana boa lá, só que deu errado. Quase que eu consigo. Aí apareci em casa sem o prêmio. Aí o pau cantava. E eu nunca fiquei magoado, ou fiquei traumatizado com a minha mãe. Não. Eu tinha que me virar. Eu até contei uma vez para os irmãos aqui, que lá em casa tinha uma palmatória. Essa palmatória, ela me assustava, que ela ficava pendurada na cozinha assim. Qualquer coisinha ela dizia assim: vai pegar 12 bolos. E olha que eu sou o único filho, não tinha esse negócio de facilitar as coisas não. Vai pegar 12 bolos, ela falava assim. E um dia eu fiz uma besteira perto de ir para o colégio. Ela disse: vai para o colégio, mas quando voltar vai pegar 12 bolos. Eu digo: meu Deus, eu fui para o colégio arrasado, não consegui nem estudar direito, sabendo que quando eu voltasse eu teria 12 bolos. E um amigo meu do colégio disse: tu está assim meio preocupado, triste? Que foi que eu digo: rapaz, eu vou voltar para casa. Eu falei para outro moleque, né? Vou apanhar. Vai apanhar como? Ele perguntou para mim. Minha mãe vai me dar 12 bolos. Ele falou: é mesmo? Eu vou te ensinar aqui um segredo. Ele falou: eu disse: qual é o segredo? Antes de tu chegar lá, tu encontra um lugar que tem urtiga e passa urtiga na mão, porque vai ficar coçando a tua mão. Quanto mais ela bater, mais vontade tu vai ter que ela bata.
porque tua mão vai estar coçando. Eu digo, eu vou experimentar essa técnica aí. Eu me lembro que eu saí procurando assim, achei uma ortiga, peguei a ortiga, já passei da mão, já veio coçando desde lá, mas coçando muito. Chegou lá e disse, pô, vai apanhar os bolos agora. E eu, toma a mão, ela, pá, eu dava outra, pá, eu não chorava. Tu tá saliente, vai pegar mais 6 aqui agora. Ela, quanto mais ela batia, mais eu gostava, porque a mão estava coçando muito por conta da ortiga. Aí eu passei a proteger todas as urtigas que tinha do quintal de casa, porque naquela época todo mundo tinha quintal, tinha umas urtigas lá que eu protegia. Quando dizia vai apanhar bolo, eu ia atrás da urtiga para passar da mão, né? A gente se safava quando era menino para poder lidar com essas situações, e isso aí era recorrente. Hoje você não pode nem tocar nos meninos, que eles vão ficar traumatizados, vão entrar em crises existenciais. Aí o que acontece? Você não tem liberdade para corrigir, e, no entanto, eles que se tornam quase que insuportáveis na convivência com os seus pais. Mas a Bíblia já previa isso. Olha o que a Bíblia diz. Paulo falando. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. Olha que ele escreveu isso aqui há quase 2000 anos atrás. Hein? Olha o que ele fala. Pois os seres humanos serão egoístas. As pessoas são egoístas hoje muito. Avarentos. O que é avarento? É amor ao dinheiro. A cabeça de todo mundo já é só dinheiro, 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 cada vez mais. Orgulhosos, isso aí está comum. Arrogantes, ixi, tem muita gente que às vezes se acha a última bolacha do pacote, né? Blasfemadores, falar mal hoje, porque a palavra blasfemar significa falar mal de Deus ou falar mal do ser humano. Isso é blasfemar. Quando você calunia, que você desmoraliza as pessoas, isso é comum hoje. Blasfemadores. Aí vem o quê? Desobediente aos pais. Ele falou que quando chegassem os tempos difíceis, próximo da volta de Jesus, que as pessoas seriam desobedientes aos pais. E além de desobediente aos pais, que o ser humano seria ingrato. Ingratidão, acho que todo mundo já sofreu uma aqui. Vocês estão entendendo? A falta de reconhecimento das pessoas. As pessoas se tornarem egoístas, ninguém está nem aí. É teu amigo hoje, amanhã, dependendo do que tu deixou de fazer, você perde um amigo. Você está entendendo? Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, que falou o apóstolo São Paulo. Desobediência aos pais. Esse é o grande problema. Mas quando você tenta conduzir a sua vida fundamentado nos direcionamentos que Deus dá para você, você não vai perder nenhum dos seus filhos. Diga glória a Deus. Se eles forem, eles voltam, porque a semente que você plantou vai incomodá-los e vai trazê-los de volta. Pode até acontecer, às vezes, de parecer que você está perdendo o controle, mas a semente que você plantou sempre vai prevalecer, porque quando eles começam a amadurecer emocionalmente e como pessoas, eles começam a realmente perceber a importância que você teve na vida deles, na formação deles, e eles voltam. Sempre voltam. Eu digo isso para vocês porque um dia desses lá na outra igreja, um rapaz chegou comigo e a mãe dele, eu sabia que tinha chorado por ele muitas vezes, ultimamente. Pastor Paulo, como é que pode? Eu falava para ela assim, meu filho depois começou a trazer para a igreja pequeno, aí depois encontrou umas amizades, quando entrou na universidade, abandonou tudo, hoje não quer saber de Deus. Eu digo, só ore a Deus e deixe. Eu falei para ela assim, porque a semente está plantada lá. Eu falei para ela, só coloque na mão de Deus. Quando foi algumas semanas atrás, eu estou na igreja, chegou aquele rapagão enorme, que eu nem me lembrava mais de 20 anos. Ele chegou, pastor Paulo, o senhor lembra de mim? Eu disse, não. Eu sou aqui dessa igreja desde criança. Eu vinha para cá quando eu era menino, fiquei adolescente aqui,
dentro da igreja. Depois aconteceu umas coisas, eu saí, fiz um monte de besteira. Mas hoje eu estou voltando, porque eu entendi que aqui é o meu lugar. Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo que é semente plantada no coração? Chega a hora em que Deus chega e diz: não, é aqui, daqui, você é daqui. Então nesta noite, eu digo para vocês: dê importância em comer na mesa. Dê importância para isso. Existem muitos livros que falam sobre isso, mas eu separei esse livro aqui porque é o livro de uma pastora da Quadrangular nos Estados Unidos. Essa pastora aqui, Davis Titus, e esse livro dela está traduzido para o português. É esse livro aqui, A Experiência da Mesa. E fala o livro, é o segredo para criar relacionamentos profundos. Se você gosta de ler, peça para a internet esse livro e leia. Vá lendo devagarzinho. E você vai vendo que a mesa tem muita importância na vida da gente, quando a gente usa ela do jeito que deve usar. Não deixe, na hora do almoço, um filho ficar na televisão para o lado, outro ficar com o telefone para o lado. Diga, estabeleça: hora do almoço é sagrado aqui em casa, vamos sentar na mesa. Todo mundo sentar na mesa. Não deixe ficar um para um lado, outro para o outro, não. Faça todo mundo vir para a mesa, para que eles entendam que o fato de estarem na mesa, que ali se fortalece os laços. É isso que diz a ciência, é isso que diz a própria palavra de Deus. E baseado nessas coisas que a gente fica sabendo, a gente consegue ter um lar e uma família mais abençoada. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus.